Senhor, o que queres que eu faça? Que o apóstolo Paulo fez a Jesus, mas nós vamos deixar que isto fique na reflexão, aquele momento, porque todos nós já conhecemos a respeito da história do cristianismo, a vida de Paulo. Mas esta é uma questão cuja resposta ela é clara, transparente e cristalina, porque a humanidade já é detentora de informações em que devemos para trabalhar na vinha do Senhor. O Espírito de verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, exatamente no item 5, os obreiros do Senhor, vem nos ilustrar o que é que nós devemos fazer. Ali ele nos diz que serão ditosos os que houverem trabalhados no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Complementa dizendo que seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Mas ainda afirma também que são ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos, unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, quando chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor nos dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Observemos, queridas irmãs e queridos irmãos, que a leitura de itens como este, que está exarado no Evangelho, já nos vão dando respostas claras, exatas, do que nós deveremos fazer. Caridade e união, como acabamos de observar, são as ações que fazem ditosos aqueles que desejam ser discípulos do Mestre. Estar juntos e unidos, trabalhando de forma solidária e tolerante, é caminho a seguir em resposta ao que o Mestre nos traz à lume. Porque quando nós perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Ele quer que nós façamos a caridade e também que nós estejamos unidos, conforme o Espírito de verdade vem nos ilustrar. Mas ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, agora no capítulo 6, vamos encontrar a mensagem também do Espírito de verdade que foi ditada em Paris, em 1860, quando ele nos adverte. Vejamos bem, desde 1860. Quer que nos diz o Espírito de verdade? Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Este é um trecho que, quando nós lemos, entendemos perfeitamente que o Mestre deseja de nós, primeiro, que nós tenhamos fé, que haja crença da nossa parte, mas também que nós nos amemos. Mas nos chama a atenção para a meditação sobre as coisas que nos são reveladas, conforme João já alertou, para que nós não possamos acreditar em tudo que vem dos Espíritos. E o codificador vem nos alertando sobre a prudência, a análise, o critério que devemos ter quando meditamos sobre as coisas que vêm do alto. Com que objetivo? Para que nós não misturemos o joio com a boa semente, exatamente nos dias de hoje, onde o sim, sim, não, não são palavras de ordem, onde os falsos profetas, em ambos os planos da vida, estão aí para iludir aqueles desatentos. Então, o que é que Jesus nos responde? Senhor,
que queres que eu faça? Ele quer que nós creiamos, que nós nos amemos e que nós meditemos sobre as revelações que vêm do alto. Porque logo em seguida, nesta mesma instrução que ele nos traz, ele vem dizer assim, dirigindo diretamente aos espíritas: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Às vezes nós repetimos isto de uma forma tão natural, mas precisamos meditar. Nós não precisamos perguntar mais: Senhor, o que queres que eu faça? Porque a doutrina espírita, ela não precisa mais, não só de defesa, nunca precisou, mas ela está precisando de testemunhadores. E nós, como espíritas, temos que demonstrar isso em resposta. Porque quando perguntamos: Senhor, o que queres que eu faça? Ele já nos respondeu. E já nos respondeu há muito tempo, para que nós possamos, desta forma, realizar as nossas tarefas em conformidade com aquilo que Ele deseja. E o que o Senhor quer que façamos, na realidade, é que nós cumpramos os nossos compromissos que assumimos antes da presente vilegiatura. Isso é importante para que nós possamos entender. E com isto eu vou buscar, com base na meditação, nas instruções que o Espírito de Verdade nos dá, eu vou recorrer ao Espírito Ismael na sua primeira mensagem aos espíritas. Isso aconteceu em 1873. Ele nos traz na sua mensagem, que é curta, mas profunda, no seu poder de síntese, a missão do Brasil, nos fala que nós devemos ter o Cristo como sendo modelo guia, e, ao mesmo tempo, vem nos trazer a missão dos espíritas no Brasil. E ele diz assim: olha, a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Então, o que queres que ele faça? Já estamos aí, divulgar o Evangelho em espírito e verdade. Os que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram antes de nascer, deverão, pois, reunir-se debaixo desse palio trinitário: Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu. E ele assina, finalizando a sua mensagem, Ismael. Então, nós observamos que aí está respostas que o Cristo vem nos dando a todo instante, em todas as épocas, ao questionamento: que queres que eu faça? Então, nós devemos divulgar o Evangelho em espírito e verdade. É isso que ele deseja para ajudá-lo neste processo de cristianizar a humanidade. Mas este processo começa primeiro em nós, porque nós não podemos doar o que não temos. Então, é necessário que, primeiramente, nós façamos esse trabalho intimamente, para depois nós podermos oferecer aquilo que nós já temos. Mas eu vou me recorrer ao venerando Dr. Bezerra de Menezes, que, ao longo do tempo, vem nos orientando de forma muito singela, praticamente respondendo a esta questão quando nos alerta sobre os nossos compromissos. E em 1988, isso está exarado no Reformador, de 1889, o doutor Bezerra, no encerramento do CFN daquele ano de 88, ele veio nos alertar, dizendo-nos que ser espírita é ser cristão. Então, o que é que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que nós devemos ser cristãos. E isto significa viver religiosamente o Cristo de Deus em toda a intensidade do compromisso. E ele vem completando dizendo: caindo, levantando, desconjuntando os joelhos, retificando os passos, remedando as carnes dilaceradas e prosseguindo, fiel em favor de si mesmo e da era do espírito imortal. É como nós observamos os desafios que Kardec passou. Ele passou por tudo isto.
cai, levanta, se desconjunta os joelhos, mas prossegue, para que nós possamos, desta forma, seguir o guia e modelo que nos deu este exemplo no momento em que ele se dirige ao Morro da Caveira, ao Gólgota. Leva a sua cruz, cai diversas vezes ao longo do percurso, mas em momento nenhum é registrado nos evangelhos que ele se prostrou numa queda. Ele caiu, levantou, andou, caiu em seguida, dizendo-nos, como a nos dizer, olha, tenho um objetivo, eu tenho que ir ao Gólgota para cumprir o que está previsto nas Escrituras. A queda faz parte da caminhada do progresso. O que não faz parte é você cair e continuar remitente naquela mesma queda, nos mesmos erros, porque a queda faz parte do processo de aprendizado. Levanta-te, anda. Se caíres na frente, é porque já andaste passos a mais. E aí, naturalmente, é um outro aprendizado que nós precisamos. Por isto que o doutor Bezerra vem lembrar esse compromisso que nós assumimos de viver religiosamente o Cristo de Deus em toda intensidade. Ele também vem nos falar a respeito, complementando ou ratificando o que Ismael já nos disse, dizendo-nos, nesta mesma mensagem, que divulgar Jesus vivo e atuante no espírito da codificação espírita é compromisso impostergável. Senhor, o que queres que eu faça? Divulgue-me, filho, de forma viva, atuante, no espírito da codificação, que é o Evangelho redivivo, o outro consolador que eu prometi, para que vocês possam ajudar-me neste processo de cristianizar a humanidade. Olha que beleza, que nós estamos num caminho aonde estas oportunidades nos são dadas e a resposta ou as respostas ao questionamento estão aí claras, de maneira que nós possamos meditar sobre o que vem do alto para separar o joio do trigo e verificar aquilo que realmente nós precisamos fazer. É a presença de Jesus nos orientando, como ele mesmo falou, que não abandonaria nenhum dos seus discípulos. E ele continua, o doutor Bezerra, dizendo-nos que cada um de nós deve realizar com perfeita consciência de dever, sem nos deixarmos perturbar pelos sofismas da negação e também pelas arengas dos pseudo-intelectuais, que são apresentados pela ociosidade e também pela inutilidade, que são aplaudidas. Então, doutor Bezerra, ele nos alerta que também nós devemos, já isto acontecendo no CFN do próximo ano, perdão, esta mensagem, e o que eu vou me falar não é do CFN, foi no encerramento do Congresso Internacional de Espiritismo em 89, foi no mês de outubro de 89, está publicada no Reformador de novembro de 89. Ele vem se dirigir aos espíritas, e aí já de forma globalizada, porque estamos aí no Congresso Internacional, ele vem dizer assim, olha, a vós espíritas, que ouvistes a palavra da revelação, a vós cabe levar por toda parte as notícias do reino de Deus, expandindo-as por todos os rincões da terra. Não mais amanhã ou posteriormente. Aí ele afirma, agora tendes compromisso de acender na escuridão que domina o mundo as estrelas luminíferas do Evangelho de Jesus. Olha os nossos compromissos. Olha as nossas responsabilidades quando fazemos um questionamento deste a Jesus. E ele está nos respondendo a todo instante. Nós observamos também que está nos nossos compromissos a renovação a cada instante para melhor, para que nós possamos realizar com eficiência a tarefa que nos está reservada. Se nós estivermos no momento seguinte melhor do que no momento que antecedeu, é sinal que nós estamos progredindo, estamos cumprindo o dever da retidão.
de pensar e agir corretamente, de amar sem a discriminação, para que nós possamos, desta forma, seguir neste processo evolutivo que a lei inexorável do progresso nos coloca. Senhor, que queres que eu faça? E ele responde, a autoiluminação. O doutor Bezerra vem confirmar isso como sendo um compromisso, porque já em 2001, no Conselho, aí sim, no Conselho Federativo Nacional, ele vem dizer da forma carinhosa, paternal, como ele se dirige a todos nós, meus filhos, necessitamos voltar a Jesus. Não nos esqueçamos, em momento algum, de que a adesão à proposta espírita é compromisso de autoiluminação. Então, se eu me denomino espírita e eu não me autoilumino, é uma contradição, é uma incoerência. Eu estou diante de um código de ética divino, que é o Evangelho de Jesus, redivivo, esclarecido, de maneira fácil para o nosso entendimento, onde esclarece as alegorias, esclarece as parábolas, para nós entender numa convocação para uma renovação, e nós permanecermos o mesmo. Não faz sentido. É uma incongruência. Isto não é coerente. Então, o que Jesus quer que nós façamos é esse trabalho de autoiluminação. Mas o doutor Bezerra é atento, é um mensageiro do alto para nos alertar sobre esses compromissos. E ele vem dizer-nos, já em 2002, que nesses conflitos que nos desafiam a capacidade do nosso discernimento e vem nos provocar tomadas de decisões, às vezes apressadas, há convites para o desvio da finalidade que nós abraçamos, que é o compromisso que temos para com a doutrina dos Espíritos. Nós temos um compromisso com a doutrina dos Espíritos. Nós temos um compromisso com o Evangelho, da autoevangelização, para que nós possamos levar essa mensagem do Evangelho, Espírito e Verdade aos nossos irmãos da humanidade, tão necessitados de Jesus como nunca nas épocas de hoje. E ele vem nos dizer, o doutor Bezerra, que a preocupação dos espíritos de mudar o mundo, ela não pode abandonar o compromisso da nossa mudança interior. Porque como é que nós vamos mudar o mundo sem dar um exemplo? Para dar um exemplo, nós temos que vivenciar. Porque há uma diferença entre crer e saber. Quando eu creio, eu não vivenciei. Eu tenho uma expectativa, tenho um conhecimento, tenho uma ideia. Mas quando eu vivencio, eu já não mais creio, eu sei. Porque eu já passei por todos os ciclos do conhecimento, da meditação, do sentimento e da vivência. Senhor, que queres que eu faça? A tua mudança interior. Mas o doutor Bezerra é incansável e vem sempre nos alertando que o nosso compromisso com a fé espírita é de urgência. E todos os esforços devem ser evitados para que nós possamos conseguir essa meta. Não é para deixar para depois. Tem algumas pessoas que eu já ouvi dizer, e já ouvi elas falarem, que não querem estudar o Espiritismo, querem deixar para depois, porque, sabe, se estudam, são convocados a mudanças. E eles preferem mais as coisas perecíveis do que as não perecíveis, conforme é a convocação da doutrina a todos nós. Então, queridas amigas e amigos, quantas respostas a um único esclarecimento. É um leque para que nós possamos escolher, já que não podemos fazer tudo de uma vez, vamos fazendo parte a parte. Senhor, o que queres que eu faça? O doutor Bezerra esclarece-nos, mantende o espírito de paz, preserve os objetivos abraçados e, caso seja necessário,
selar vossos compromissos com o testemunho, não titubeis. Então, os cristãos foram convocados ao testemunho do holocausto. E nós? O nosso holocausto é diferente. Ele acontece pingo a pingo, gota a gota. É muito mais perigoso, porque antes és cristão, sim, destino certo, horas depois, corpo dilacerado, torturado, envolvendo o jarapato espiritual. Nos dias de hoje isso não é cabível, mas a todo instante nós devemos estar perguntando com as nossas deliberações, já que a vida é feita por escolha, e nós estamos escolhendo a todo instante. Ao invés de perguntarmos, Senhor, o que queres que eu faça? Perguntemos, a que Senhor eu estou servindo? Ao mestre Nazareno? Ou a César? Ou a Mamon? E é assim que nós vamos verificando, como falei anteriormente, de forma clara, os compromissos que nós assumimos e que os amigos espirituais, através do porta-voz, que eu apenas escolhi ele, Dr. Bezerra, que é o nosso orientador, o orientador dos nossos trabalhos no movimento espírita, o trabalho de unificação, que vem nos alertar de forma paternal e carinhosa a todo instante. Senhor, o que queres que eu faça? E ele vem nos dizer em 2005, o doutor Bezerra, porfiai, filhos da alma, nos nossos compromissos. Reconhecemos que são estes dias muito difíceis, mas ele vem dizer que nós estamos equipados dos instrumentos hábeis para os enfrentamentos típicos do cristão e que nós não nos iludamos com as quimeras nem as facetas do momento, mas recomenda que sejamos fiéis a Jesus, que nos tem sido fiel até agora. Um manancial de respostas, que a cada momento que nós vamos adentrando neste conhecimento, buscando resposta ao questionamento, nós vamos cada vez mais verificando que estamos diante de um manancial, que temos até que escolher o que nós vamos fazer, porque são tantas as recomendações que chegamos à conclusão que não temos a capacidade de realizar todas. Por querer enfrentar dificuldades, experimentar as dores, talvez aquelas mais difíceis da alma, por meio de traições inesperadas, de enfermidades não avisadas, de solidão, isso foi um compromisso que nós assumimos no plano espiritual. E que, neste momento, nós estamos passando por circunstâncias de testemunho para podermos, desta forma, aprendermos e, ao mesmo tempo, responder aos questionamentos que nós fazemos ao Mestre amado Jesus, quando dizemos, o que queres que eu faça? Este é o grande momento da transição e todos enfrentamos dificuldades, principalmente em razão dos compromissos que nós assumimos que são elevados. E o doutor Bezerra vem dizendo que nós experimentamos as dores, talvez mais acerbas, no cerne da alma, por meio de traições inesperadas, de enfermidades não avisadas e também de solidão, semelhante àquilo que o codificador passou. Mas divulgar Jesus conforme as lições insuperáveis do Evangelho é dever de todos nós, porque nós assumimos esse compromisso, um compromisso que nós devemos jamais olvidar, para que possamos, desta forma, atender aquilo que nós mesmos escolhemos antes do nascimento. E ele nos alerta
no dia 18 de abril de 2010, quando se comemorou os 100 anos do nascimento do Chico, quando, no encerramento, a psicofonia do Divaldo, na sua mensagem, ele vem dizer que nós firmamos um compromisso com Jesus antes de nascermos na indumentária carnal e de servi-lo com abnegação e devotamento. Relembro a primeira mensagem de Ismael, que diz que nossa missão é divulgar o Evangelho, o Espírito e verdade, e aqueles que se compromissaram com esse dever antes do nascimento, que estejam debaixo do palio trinitário Deus, Cristo e caridade, porque onde estiver, ele estará, e assinou Ismael. Então, é um compromisso que nós assumimos com Jesus antes de mergulharmos, de servi-lo com abnegação e devotamento. Se perguntarmos, Senhor, o que queres que eu faça? Sirva-me, filho, com a abnegação e o devotamento que você deseja. Ou seja, ter fidelidade. Fidelidade ao Cristo, fidelidade a Kardec, para que nós possamos, nestes dias que são difíceis, porque já foram ditos que são dias graves, mas também são santos, porque são dias de oportunidade para que todos nós possamos, nas nossas reflexões, lembrar sempre de Jesus, lembrar de Kardec, mas, sobretudo, lembrar dos compromissos que nós assumimos antes da vilejatura. É desta forma, queridas amigas e amigos, dentro do tempo que tivemos, que nós gostaríamos de trazer mais estas reflexões sobre o questionamento: Senhor, o que queres que eu faça? E ele já nos respondeu tanto, nos responde e nos responderá, de tal forma que, de acordo com a conjuntura que nós estivermos vivendo, as suas palavras de vida eterna, elas serão sempre válidas e úteis para nos servir de guia e modelo na nossa jornada evolutiva. Jesus e Kardec têm que ser sempre a única, o único caminho, o único modelo para que nós possamos seguir, se desejarmos ter a consciência tranquila. Para isto, é necessário que tenhamos o Evangelho como roteiro em nossas vidas. Que a ausência do mal seja a nossa estratégia. E nos momentos mais difíceis, que nós possamos ativar o elo que nos liga ao Criador. Que, na realidade, não liga somente, ele nos prende. Como criaturas, estamos presos ao Pai por este elo divino. E que possamos ativá-lo através da fortaleza da prece para vencermos as dificuldades que, naturalmente, cada um de nós trazemos no nosso propósito existencial. Temos as particularidades, mas há algo em comum nos nossos propósitos existenciais. Um deles é ajudarmos-nos mutuamente. O outro é aprendermos. E o mais importante é servir. Estamos aqui para servir e não para ser servido, como ele já nos anunciou. Que Jesus nos abençoe e que possamos, a todo instante, não mais perguntar, Senhor, o que queres que eu faça? Mas nós meditarmos, aqui, Senhor, eu estou servindo. Muita paz. Querido Godinho, em nome da família espírita catarinense, a nossa profunda gratidão pelas belíssimas palavras que emolduraram as nossas reflexões ao longo do dia, né, iniciando lá com a sua primeira preleção, e agora culminando aí com essa mensagem tocante que nos sensibiliza e que nos convida realmente a uma mudança urgente de atitude. Nós iremos encerrar o evento às 16h30. Eu queria lhe perguntar se você teria disponibilidade para permanecer conosco ou se você precisa se ausentar.
Tá fechado o microfone, Luiz. Isso. Eu tenho um compromisso aqui, familiar, daqui a pouco. Perfeito. Aí, Eu imagino que você está em viagem, né? Eu só vou, então, abrir novamente o espaço para que você faça as suas considerações finais, né? As suas palavras aos nossos companheiros aí que estão nos assistindo, e, de novo, reiterando a nossa profunda gratidão pela sua disposição, não apenas em prestigiar o nosso evento, mas de testemunhar a solidariedade, a fraternidade e a disposição de colaborar conosco, né, nesse momento tão importante para a nossa estrutura federativa. Muito obrigado, viu, Godinho? A palavra é sua. Tá bem, obrigado a você, Esther, obrigado ao movimento espírita catarinense, porque, na realidade, vocês me proporcionaram uma oportunidade para que eu faça reflexões. Eu não tenho nenhuma autoridade para poder trazer algo que não seja porta-voz dos ensinos de Jesus e Kardec. Então, quando assim falo, eu não falo com a autoridade daquele que é capaz de fazer. Eu tenho me esforçado muito com todos vocês para que a gente não crie talvez esta imagem, né, de que somos aqueles que estamos com autoridade, às vezes até pela função do cargo. Não é isso. Eu é que agradeço a oportunidade que a Federação nos deu de poder nos debruçar sobre esses dois temas, que para nós são temas importantíssimos. E quando verificamos a programação que você nos mandou, verificamos o trabalho que vocês estão realizando, essas metas que vocês estão colocando para os próximos 5 anos, neste momento que é desafiador, mas é grave, mas, como eu mesmo falei, ele é santo. Então, é santo porque essa gravidade é a grande oportunidade para quem tem esperança. Para quem não tem esperança, daí passa a ser grave, mas para nós que temos Jesus como guia e modelo e sabemos perfeitamente do que nós devemos implantar em nós, é uma grande oportunidade, momentos como esse, de compartilharmos esses estudos que, naturalmente, eu tive que preparar para poder chegar aqui e lhes trazer essa mensagem que não é nossa, que é do Cristo, é de Jesus, que está nos convocando todos a esse trabalho. E eu parabenizo ao movimento espírita pela metodologia, pelo trabalho, por este fórum que já está acontecendo há algum tempo, e que vocês, fiéis a esses princípios, que na realidade são compromissos assumidos entre vocês mesmos de forma voluntária, solidária, mas refletida e meditada, a gente adere a estas coisas pelo voluntariado e também por verificarmos que são propósitos coerentes com aquilo que o Evangelho nos traz e Kardec nos traz. Então, a gratidão é minha, parabéns a vocês, e que Deus abençoe a todos nas tarefas que desempenham nas suas casas, para que possamos, desta forma, fazer com que o nosso país cumpra a sua missão, conforme Ismael falou na sua primeira mensagem. Eu falei para vocês a missão dos espíritas, mas ele disse que a missão do nosso país é cristianizar. A missão do Brasil é cristianizar. E ele continua dizendo que o Brasil é a terra da promissão. O Brasil é a terra do Evangelho. Que o Brasil é a terra de Jesus. Então, não é à toa que ele traz uma mensagem dessa por um médium, Frederico Júnior, num ambiente onde, naquela época, os pioneiros ali se encontravam presentes, espíritos missionários, como foi o Dr. Bezerra, ali também se encontravam espíritos que tinham missões e que receberam essas mensagens do alto, e esta primeira mensagem de Ismael, que mais tarde, na universalidade do ensino, veio ser confirmada por Chico, quando o Brasil, coração do mundo, o Evangelho foi editado. Então, que Jesus nos abençoe e que possamos cristianizar a humanidade, primeiro nos cristianizando, e cristianizar, segundo Emmanuel, significa levar as verdades divinas que Jesus nos trouxe para que nós possamos vivenciá-las.
Muita gratidão a todos. Muita paz.